Olá, Tamires, seja bem-vinda. Hoje o nosso papo é com uma pessoa muito especial que muita gente conhece pelo amor aos livros, pelos brownies, amam brownie e pela capacidade de topar desafios sem medo. Essa é a Tamires, que se formou em História e trabalha com a gente há muito tempo. Essa convidada é chamada de Tami para os mais próximos. É carioca, moradora de Mesquita, canceriana, apaixonada por livros, brownies e boas conversas. Ela veio ao mundo cheia de surpresas, tem uma irmã gêmea e desde então coleciona histórias curiosas para contar. A vida dela toda é cheia de histórias, como a história que ela estudou. Entrou na Fala em abril de 2019 como estagiária e entrou na empresa depois, em 2021, como contratada. E hoje exerce uma função super importante na área pedagógica. Mas, além dessa profissional incrível que a gente conhece, que a gente admira todo santo dia, é capaz de fazer os melhores podcasts em forma de áudio, parece que aprendeu que é bom que veja a transcrição. Existe uma pessoa apaixonada por brownies, história, fã de filmes de terror, explorador oficial de lugares desconhecidos do nosso Rio de Janeiro e alguém que acredita que um bom livro pode mudar a forma como enxergamos o mundo. Hoje vamos conhecer mais dessa versão da Tamires, que existe além das telas, das reuniões, dos projetos. Mais uma vez, seja bem-vinda, Tamires, e que bom que você está com a gente. Obrigada, Vera. Está preparada? Acho que sim, vamos lá. Vamos começar pelos livros, né? Como é que começou esse amor pelos livros? Desde quando você começou, né, a ser essa apaixonada por livros? Olha, como eu moro numa região um pouco distante da metropolitana do Rio, sempre que tinha algum tipo de feira, ação vinculada muito ao Sesc, o meu pai fazia, né, o movimento de levar a gente para conhecer e comprar, inicialmente, livros de contos de fadas. Mas eu acredito que foi na escola. Eu tenho, assim, uma lembrança muito forte de precisar ler os paradidáticos. Então, eu comecei a ler gostando dos paradidáticos e conversando, porque eu era muito tímida. Então, os livros, aqueles momentos de conversa, de análise, davam aquela brecha para cada um falar um pouquinho. Então, eu gostava de ter essa oportunidade de falar sobre algo que eu li. Ai, e aí começou na escola. Que legal. Você vê o quanto que você trabalha hoje muito diretamente com os professores, né, da Fala, e o quanto isso é importante, né? Essa importância do professor de te incentivar a ler, de ler os livros paradidáticos, e o quanto isso transformou a tua vida até, Toda né? vez que eu como mamão, incrível que pareça. Toda vez que eu como mamão... Eu lembro de um paradidático que eu li no Ensino Fundamental 2. Qual é a dica? Como se chamava o livro paradidático? Eu não vou lembrar do livro, mas eu lembro da história. Era uma história de superação de uma bailarina que, infelizmente, é paradidática. Ela desenvolve um distúrbio por pressão, bullying. E a primeira refeição que ela faz quando ela está se recuperando é um mamão. Olha! E eu não gosto de mamão. E aí eu associei isso, assim, à minha vida. Eu falei, gente, eu também preciso comer pra ficar saudável, pra ficar bem. Então, sempre que eu como, eu não lembro mais o nome do livro, eu lembro dessa história. Ela estava em recuperação e comendo fruta. A mamão que salvou a vida da bailarina. Ajudou no processo de recuperação. Mas que legal, né? Você vê a importância de ler, né? E de se inspirar nos livros, né? De você se inspirou mesmo nessa história que você leu quando criança. O impacto que isso tem na gente, né? E que a gente entender que isso pode ter impacto em adulto também, né? Muito legal. E que livro que você acredita que mudou sua vida? Então, existem 2. O primeiro deles, eu diria que foi o Modernidade e Holocausto. Uau! Tá vendo? Modernidade e Holocausto. Do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo. Porque, novamente, eu estava na escola e foi preciso montar um trabalho sobre alguns sociólogos modernos. E aí, o meu grupo ficou com Bauman. E eu já era apaixonada por Segunda Guerra Mundial. Uau! E aí, ele trazia, né, essa discussão sobre o pós-Segunda Guerra, sobre todos os processos, e aí eu gostei muito. E isso aí eu já estava com os meus 14 anos, 15 anos. E assim, eu sou muito fã de Crepúsculo.
E a Crepúsculo, a gente sabe, já é famoso isso. Então, assim, eu era também muito tímida. E aí, na minha época, quando o Crepúsculo estourou, foi uma multidão de gente apaixonada. E a minha família não tinha condições de investir em livros fora os obrigatórios da escola. Aí, com o Crepúsculo, eu ganhei o meu primeiro dinheiro para ir comprar um livro que eu pudesse escolher. Né? E que eu pudesse, por exemplo, passar a ir à Bienal, passar a me movimentar não só na leitura, mas em conhecer pessoas, né, que estão nesses espaços. Então é engraçado que você está contando um monte de coisa que o livro te proporcionou, né? Quer dizer, conhecer novas pessoas. Também o livro era uma porta para um novo mundo, né? Que você falou, né? A gente não tinha dinheiro para comprar novos livros. Quando que os livros começaram a chegar até você, você começou a buscar essas outras coisas, né? Que coisa legal. E você, hoje em dia, é uma frequentadora da Bienal? Você gosta? Você frequenta? Sim, desde que eu entrei na faculdade, então, praticamente sempre que tem, eu vou estar presente e eu gosto de ver tudo. Então, vamos chamar de uma mini maratona. Uma mini maratona de livros. Que maravilha. Que legal. E que inspiração isso pra gente, de ouvir isso e saber isso de você também, né, Tamires? Que a gente vai aprendendo um pouco com você também. Né? A gente ensina, a gente aprende o tempo todo. E por que a história, né? História, esse tema que você escolheu para estudar, é tão fascinante para você? Então, eu já gostava, né, da temática de Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, eu gostava muito das curiosidades que as aulas de história sempre traziam. Como tudo surgiu, de onde eu vim, de onde partiu essa ideia. Então, desde o segundo ano, eu já comecei a prestar vestibular pensando em fazer algum curso da área de humanas. E aí, quando eu realmente decidi no terceiro ir para a história, foi realmente porque eu gostava de escrever, eu gostava de ler, e eu era apaixonada por filmes históricos. Então, assim, eu consumia tudo que era possível sobre história. Eu estava sempre no Museu Nacional, o antigo Museu Nacional. Que legal. Com meu pai. Que exemplo legal, né? E teu pai também te levar para lá também? Sim, sim. Então, todos engraçado. A última vez que eu fui, eu ainda estava fora da faculdade. Mas eu tenho muitas lembranças. E aí, acabou que eu falei, caramba, eu acho que eu vou fazer história. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não pensei no intuito de ser professora. Eu realmente pensei em entender, tá bom, de onde surgiu isso? Né? E aí, eu tive a oportunidade de começar a me entender como pesquisadora, já no segundo período. E aí, daí, eu segui na graduação. Só curiosidade, né? Você tem curiosidade para entender os processos, como funciona, como é que é. Isso a gente vê também no dia a dia, né, do trabalho, que você é curiosa, você quer saber mais, você quer entender como funciona, tudo tem que ser explicado. Então é muito legal porque você traz isso da sua infância, né? E a gente, ouvindo isso agora, entende ainda melhor você, né? De onde veio tudo isso. E como é que é crescer, né? Você teve uma irmã gêmea, né? Você tem uma irmã gêmea. Como é que foi nascer, crescer e ter essa irmã gêmea na vida? Então, eu não conheço uma realidade sem ela, né? Mas eu falo que é muito diferente. Eu vi uma frase que é a alma fora do seu corpo. Então, os pensamentos são muito próximos, o timing. Eu costumo até brincar, porque eu também tenho um grupo de amigos gêmeos. Tem grupo de amigos gêmeos? Grupo muito de amigos bom, gêmeos. gente. Ela vai dar a dica depois. Quando a gente anda junta, a gente se bate. Eu falei, meu Deus, eu me sinto criança ainda. Porque a gente tá sempre, assim, tentando coexistir ali juntas. E no início, quando eu era criança, me incomodava. Porque, assim, eu sou dos anos, final dos 90 pro 2000, né? Então, às vezes, ai, é tão esquisito. Ai, parece um alien. Ai, é muito igual. Mas depois não, depois a gente conseguiu ter as diferenças, né, assim, e transparecer isso para os outros, que também era importante. Mas, assim, não existe pessoa no mundo que, tipo, tão próxima a mim como a minha irmã. Não existe. E eu não sei como é ter um muito especial, né? Eu que tenho gêmeos, né, o Marco e o Caio. Eu sei o quanto é especial esse laço, né? Muito diferente, porque parece, às vezes, que o pensamento tá realmente muito conectado. Muito legal. Mas a sua irmã gêmea, ela não foi estudar história. O que ela fez, né? Qual é a diferença de vocês aí nisso aí? Então,
Ela foi fazer nutrição. Inicialmente, ela estava numa área mais ali ligada a sistemas de informação, no antigo Pronatec. E depois ela assumiu nutrição. E aí, mas sabe o que foi engraçado? É que conforme o tempo foi passando, teve um momento que eu falei assim, eu cansei de história ambiental um pouquinho. Eu vou para a área de saúde coletiva. Olha, olha! E aí eu fui entender nutrientes, eu fui entender... Eu focava mais na questão social da fome, né? E aí a gente dialogava muito. E aí eu cheguei aí na universidade dela apresentar um trabalho. E esse dia foi muito, muito interessante, porque sempre quando eu ia na universidade dela, eu era confundida. Claro. Vocês são iguais, né? São iguais. E eu cheguei e a professora dela, porque ela tinha um trabalho e eu tinha outro, falou, Thaís, que é o nome dela. Isso, Você Thaís. vai apresentar? Não, porque você vai falar da alface, não sei o quê. Eu falei, não sou Thaís, não. Mas você não quer apresentar? Eu falei, não sei nada sobre isso. Então, a gente chegou a ficar um pouco próxima nesse momento, mas foi algo muito momentâneo. E hoje, ela trabalha só na área da saúde, hospitalar mesmo. Mas é legal, porque vocês aí acabam desenvolvendo habilidade diferente, vocês, né? Isso é bacana. Totalmente. Né? Muito legal. E qual é que é a maior confusão que já fizeram por vocês serem gêmeas? Então, eu já fui convidada, né, a me passar por ela nesse trabalho. Olha, eu não diria que teve confusão, porque a última confusão que a gente fez foi na escola. 6 anos a gente trocou o adereço de cabeça que diferenciava e meio que pregou uma peça na professora. Mas vocês não fizeram prova uma pela outra? Não. Assim. É porque fica gravado, né, gente? Já, mas tem muito tempo isso. Ninguém lembra. Quem que lembra que vai lembrar disso? Já fizeram coisa de gêmeos, né? Já. Só gêmeos vão entender e as outras pessoas também de fora, porque é tão normal. Não, e o engraçado é que a gente tem dinâmicas diferentes, vestimentas diferentes, mas sempre quando a gente tá na nossa cidade, já falam, você é você ou você é a outra? Eu falei, quem é a outra? E você é você ou você é a outra? E eu falo, não, eu tenho uma gêmea. E aí eu recebo vários áudios, às vezes, de amigos. Eu te vi na rua e você não falou nada. Eu falei, tem certeza que era eu? É. Tem certeza? Pode não ser. Exato. Vocês são muito parecidos, né? Então, isso é muito legal, esse reconhecimento de uma pessoa tão semelhante, né? E o que a sua família representa para você? Eu acho que tudo, né? A família é minha base. Eu e minha irmã, a gente nasceu de surpresa. Realmente não eram para ser duas no momento de nascimento. Então, eles fizeram, né, esse acolhimento. E eu fui criada, na verdade, pela minha avó e pela minha tia. O meu pai é presente, mas em relação à criação, né, foi mesmo com as duas. Então, assim, ainda a gente convive todo mundo junto, né, vive todo mundo no mesmo terreno, em casas diferentes. Então, assim, é muito próximo. Não me imagino sem a minha família. É tudo junto e misturado, né? Até demais. E que conselhos você ouviu em casa, né, da sua avó, da sua tia, do seu pai, que impactam você até hoje? Então, a minha mãe tem muitas frases de impacto. É que você chama sua avó de sua mãe, né? Explicando. Ela tem muitas frases de impacto, porque ela também é baiana, então eu cresci com vários ditados, né, da região dela. Mas eu diria que a frase que sempre me marca é... O mundo não gira ao seu redor, Tamires, que foi a frase do meu pai. O mundo não gira ao seu redor. Exatamente, porque assim, quando você é criada por vó, você costuma ser um pouco mimada. Olha. Então, é todo muito cuidado, né? É tudo muito... um acompanhamento ali muito próximo. E aí, o meu pai, ele vinha pra trazer, não, vai ter que ser desse jeito, porque não pode ser o que você... o que você quer agora. Então, ele trazia mais essa frase, assim... Mas a realidade, né, do momento. A realidade. E a sua avó? Fora essa frase, tem alguma outra frase que ficou pra você? Alguma frase baiana? Não poderia comentar aqui, porque... Não poderia comentar, porque a minha mãe é bem desbocada. Bem desbocada, mas que bom, não é? E me fala, como é que foi... Você começou na fala já há bastante tempo, fazem 7 anos. E como é que foi seu primeiro dia na fala? Você lembra disso ainda? Então, eu lembro, né? Eu comentei
com vocês já, mas eu lembro de ver o post no Facebook, né? E aí eu tenho uma relação muito próxima com a Barra, né? A minha primeira mãe residia aqui com meu pai, eu passei toda a minha infância aqui também, por questões de família. Então, quando eu vi Barra da Tijuca, eu falei, poxa, dá pra eu tentar a vaga. Só que eu já conheço a Barra muito bem, por essa proximidade, só que eu tava num processo ali, né, de recuperação de uma fratura. Eu falei, não, eu vou tentar. E eu já tinha ido em outra entrevista também. E aí, nesse primeiro dia, eu lembro desse primeiro dia, não o primeiro dia oficial, eu vim fazer um teste. E aí, nesse teste, foi no Downtown, local também que eu super já conheço. E aí, eu lembro de encontrar a Paula, de ver aquela sala com aquela mesa enorme. E fazia já um ano e meio que eu tava fora de um escritório. Então, eu lembro, caramba, muito tempo. Porque eu tinha saído de um escritório para conhecer o chão da escola, para dar aula. Aham. E aí eu falei, caramba, quanto tempo que eu não vejo um escritório. E aí eu lembro que, eu não sei ao certo se é o primeiro dia, mas eu acho que a minha primeira produção foi um glossário. E eu lembro que eu não tinha noção nenhuma, eu misturava azul com vermelho, com azul claro. E aí eu falei, meu Deus, eu tô mexendo no Canva. Então, e aí eu lembro da Paula, Que né? você preparou para um projeto, né? Que a gente tinha que fazer um projeto de uma É. plataforma EAD e você entrou para ajudar, ainda aprendendo junto com a gente, não é isso? Exatamente, ainda aprendendo, mas mostrando assim que eu não tinha medo de Não começar tinha do medo zero. nenhum, isso ficou muito claro desde o começo, né? Que você não tinha medo nenhum, que você encarou aquele desafio de peito aberto, falou, vamos topar isso, né? Então tinha que fazer glossário de helicóptero, de termos de helicóptero, de voos, etc. E você falou, não tem problema, vamos lá, né? Sim, tinha os videozinhos também. Então, assim, eu lembro muito de chegar e falar, tá bom, eu tô no meu local seguro, a Barra. Já conheço a Barra, já conheço o Downtown, tá certo. E aí eu lembro de ver o escritório e falei, caramba, 1 ano e meio, né? Que eu já tinha feito a decisão, não quero voltar a dar aula nesse momento. E aí eu lembro de chegar, depois você chegou, né? Se apresentou, olha, o projeto é esse. A gente tem aqui a plataforma, mas a empresa aí é nova, tem que criar conteúdo, bora fazer um teste. E aí eu lembro desse glossário, assim, muito específico. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E no final deu tudo certo. E aí é interessante que é a mesma forma que eu acho que você comeu mamão, né? Que era uma coisa que você não gostava, você também provou, né? Provou desse novo desafio e você topou e entrou com a cara e coragem e deu super certo, né? Sim, porque toda a minha formação, né, era em história. Então, assim, para mim é super fácil criar ali do zero, né, trabalhar com as imagens, mas agora você transformar isso para o aprendizado de idiomas era algo que eu tinha iniciado recentemente, né? Na outra empresa eu não tinha essa abertura. Né? E aí agora eu falei, tá bom, agora eu vou continuar na produção de conteúdo, mas né, numa matéria totalmente diferente, com perfil para adultos diferente, precisando ali mediar essa expectativa e ainda helicóptero. Nunca andei de De helicóptero. helicóptero, imagina. Para você era tudo uma novidade, né? Sim. Mas é muito legal você ver que isso não foi só o seu início, mas até hoje, né? Durante esses 7 anos, você sempre topou os desafios que a gente te propôs, né? Que a empresa te propôs, que a Paula, que é a tua gestora, te propôs. É muito legal ver você topa e faz acontecer e faz dar certo, né? Então, isso é muito bom a gente acompanhar isso também, né? E que momento mais engraçado você viveu na fala? Então, acho que o mais engraçado foi ainda aí naquele início que a gente teve, no caso, né, eu, Isabel e, na época, a Alicia, entregar brownies, que são meu doce favorito, para os clientes. Você não comeu tudo não, né? Não, mas eu perguntei se eu poderia comer, Ah, claro, tá certo, não. porque eu sou apaixonada por brownies desde os 5 anos. Então, assim, eu tenho lembranças, assim, é o meu doce, é o único doce que realmente eu gosto. E eu nunca tinha entregado ou participado de nenhuma iniciativa com clientes corporativos. Né? Eu sempre fui a estagiária, prestadora de serviços e muito vinculada ao serviço público. Aham. Então, agora você vai conhecer prédios, por exemplo, prédio da L'Oréal.
você vai agora no prédio do antigo Hotel Urbano, aqui na Barra. Não Aham. conhecia nada. E ainda teve que ir de duende. De duende, claro, que a gente manda, a gente dá uma missão, né? Uma tarefa, um desafio. Não pode ser um negócio assim, vai de duende, né? E melhor do que de Mamãe Noel, não é? Então, assim, Ah, foi algo engraçado, porque eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. E aí, eu sempre falo que comida é afeto. comida é afeto. Então, as pessoas que trabalham, né, o dia todo, no final do dia a gente sempre quer algo gostoso, uma lembrança. Então, eu gostei de fazer essa ação, porque eu também associo, né, o doce, a sobremesa, com esse cuidado. Então, eu lembro até hoje de um dos homens, né, de um dos parceiros que a gente foi levar. E acho que tinha palha também, era brownie palha. E aí eles ainda podiam escolher. Olha que E aí chique. já tava no final, não pode escolher os dois. Ele falou: tive um dia tão difícil, obrigada. Posso deixar aqui pra minha colega? Ela também teve um dia difícil. Eu falei: tá bom. Não, tá aqui sobrando. E era pertinho do Barra Shopping. Aí eu falei: gente, ele tá precisando, hein? Uma cara assim de cansado. E ele ficou tão feliz, eu não lembro o nome. Mas não olha, lembro a você tá empresa. trazendo uma coisa que a gente até parou de fazer, né? E que é até o legal, você tá trazendo uma história novamente, né, Tamires? Histórias de Tamires, que marcam, né, a gente, né? E quanto é comida é afeto, né? A gente pensar que trazer esse afeto para as pessoas, né? É um cuidado, né? Claro que, assim, tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que não vão comer, mas é um cuidado que, assim, foi cansativo na época, né? Claro, Tava claro. chovendo, mas no final, eu conseguia ver que as pessoas gostam de ser cuidadas. E eu Aham. tive isso também num antigo trabalho, eu até brinco. A gente foi admitido, tinha coffee break. A gente teve o resultado, olha, o contrato não vai renovar, vamos ser demitido. Coffee break também, despedida. Não, renovou. Outro coffee break. Tamires saiu, pediu pra sair. Outro coffee break, eu falei, meu Deus, tudo aqui é motivo pra coffee break, hein? Eu lembro de viajar para fora e ver uns docinhos com um negócio de brownie e trazer para você, porque eu sabia que você ia gostar, né? Quer dizer, eu não gosto de brownie, mas eu fazia, não, vou levar para a Tamires, porque a Tamires gosta. Não, e é engraçado, eu gosto e normalmente também eu compartilho, até brinco pros meus colegas. No momento que eu te oferecer um brownie, é porque realmente, assim, eu fiz isso até com a Paula. Falei assim, ó, eu acho que você vai gostar desse, que esse aí é super diferente. É um momento muito especial, né? O teu momento brownie é um momento muito especial, né? Porque eu realmente acredito que a comida e o cuidado, qualquer tipo de lembrança, né? É uma forma de falar, não, olha, eu pensei em você, né? E aí é engraçado porque eu tava vestida de duende. Né? E com um saco ainda de duende. Saco de duende já fica mais bonito ainda, a imagem fica linda. Engraçado, não tenho nenhuma foto. Eu tenho. Não tenho nenhuma foto. Depois eu compartilho. Não tenho nenhuma foto dessa época. Também foi uma mudança, né? Que quando eu entrei na fala, eu tava num processo que eu precisava me redescobrir a minha imagem. Sim. Né? Eu parei de tirar fotos, eu parei de aparecer. E aí, vocês vieram com esse desafio. Não, a equipe agora é nova. Então, eu preciso que vocês apareçam, preciso que vocês visitem clientes, estejam em eventos. E aí, Tamires abre o olho. Eu sempre falo isso. Eu falei, olha, isso aí ficou na minha mente. Tamires abre o olho pra foto. Eu não tinha ideia nenhuma. E eu fui aprendendo. E hoje em dia você tem um olho bem aberto e bem bonito. Que é muito legal a gente ver, né? A gente vê, às vezes as pessoas não sabem, mas a gente perceber que vocês cresceram, né? Profissionalmente, pessoalmente, que vocês brilham mais, tem esse brilho já inerente, né? Às vezes chegam muito novas para trabalhar e quando você vê, você tem mulheres, né? Homens trabalhando com a gente, né? Então, isso dá muito orgulho de ver esse crescimento. E que amizades a Fala te deu de presente, Tamires? Olha, eu tenho muito carinho, né, pela Fabi e a Paula, porque eu peguei esse período, né, final, antes da pandemia, da gente trabalhando presencial, juntas, das quedas de luz do downtown. Nossa, sofreu muito, né? A gente sofreu muito ali. Então, eu tenho muito carinho, né, Era muito engraçado também a Fabi sempre vindo, quando a minha irmã vinha, né, ficava assim, as duas estão aqui, gêmea.
Então, eu tenho muito carinho pelas duas, exatamente porque elas me receberam, né? Tiraram tempo para me ensinar. E, novamente, né? Tinha um tempo que eu não trabalhava, né? Nesse regime, assim, presencial, mais corporativo. E eu diria, assim, que nos últimos tempos, dentro do pedagógico, a gente tem a oportunidade, como você falou, né? De acompanhar pessoas muito novas. Então, a gente recebeu, né? Recebe ainda uma leva de meninas muito boas. Lívia, Aninha, a própria Maria mesmo, né? Que aí, ao longo do tempo, eu falo, caramba, era um baby. Agora já tá fazendo... Já tá se virando sozinha. Já tá ali como um suporte estratégico. Já tá se graduando. Eu falei, meu Deus... Tempo Tempo voa! voa! Eu falei, meu Deus, eu te peguei aqui... Você estava com uma dúvida de período inicial, você já está ali concluindo. Então, é muito legal. E eu acredito, por eu ser da educação, que a fala também me permite o contato. E eu considero também, né, amizades com alguns professores que eu supervisiono mais direto dentro da consultoria. E hoje eu coloco assim que são pessoas que eu admiro, que eu levo como referência também, que são as professoras, né? Principalmente a Rina e a Janine. Porque quando a gente tem esse trabalho ali, né? Todo dia se falando, todo dia acompanhando, Vira uma topa o família, né? desafio. Quase uma família, não é isso? É. Topa o desafio comigo. Então, assim, a gente acaba se conhecendo para além das telas. As duas estão em São Paulo até, né? Isso. E aí eu falo assim, caramba, eu vejo uma lhama, eu lembro dela. Eu vejo... Da Rina, no caso. da Rina. Que é peruana. Eu falo assim, meu Deus, essa notícia aqui é a cara da Janine. Eu falei, olha... E aí eu fico assim, eu me motivo e ao mesmo tempo eu vejo como a área da educação consegue transformar carreiras. Né? E o contato com esses professores, ele me estimula ao ponto assim, caramba, tem tanta coisa acontecendo no mercado digital, onde a gente pode se incluir, né? A inovação pedagógica mesmo. Então, eu sinto que tem essa proximidade, sabe? Entre as pessoas que eu peguei lá no início, né? Que me acompanharam, que me ajudaram muito, assim. Paula e Fabi é fenomenal. Uma com 20 anos, agora quase, a outra com 21 anos de empresa, né? É tempo, né? Muito tempo, muito tempo. E também as meninas, assim, é incrível. Ver o crescimento delas, de realmente pegar responsabilidade, acompanhar. E assim, eu até brinco, né? Caramba, não diz não, tá tudo assim, não. A gente vai junto, é time. Então, assim, vocês têm um fenomenal. time poderoso, maravilhoso, é um time de grandes mulheres, né? Assim, que eu admiro muito, né? Que levam com toda a vontade, com toda a força, o dia a dia do trabalho, e com alegria também, né? Que a gente percebe e sente a alegria que vocês trabalham. Tem dia que a gente até brinca. Teve um momento que eu falei, meu Deus, a gente vai ter que criar figurinhas de cachorro para cada dia da semana. Aí a gente se comunicou por figurinha. Aí eu falei, estamos precisando. Então, assim, é uma comunicação muito... Muito fluida, né? Muito fluida, muito aberta, né? Não é nada, assim, extremamente formal. Então, a gente consegue ter um relacionamento profissional, mas, ao mesmo tempo, muito aberto. Para falar, para pedir ajuda, né? Para falar quando tá insatisfeita. Então, isso é muito bom. Isso é e é muito bom de ouvir, né? E qual foi o maior aprendizado desses anos de fala, Tamires? Olha, eu diria que é a capacidade de se reinventar. Porque quando eu entrei aqui, eu entrei realmente no momento de necessidade. Eu precisava de um outro estágio para pagar custos médicos. Uhum. E eu não imaginava ficar tanto tempo, porque eu precisava de um stop, mais um stop na minha carreira acadêmica, né? Eu queria... Mas que bom que a gente estava lá junto para te dar suporte nesse momento que você precisou. Realmente assim, eu falei, caramba, tem um timing, que é o inglês, que é o idioma que eu sou apaixonada desde adolescente, e tem a Barra da Tijuca, que eu tenho uma relação, assim, de proximidade mesmo, de gosto, muito próxima. Mas eu não esperava que fosse
durar tanto tempo. Eu esperava que fosse assim, é um projeto pontual, eu vou me recuperar, e me recuperei, eu vou... Graças a Deus, graças, meu bom Deus. E eu vou me recuperar, e eu falei, não, vou voltar ali pra carreira acadêmica, até que o momento que eu falei, olha, não tá fazendo mais sentido pra mim. Né? E eu fui conhecendo a área de recrutamento e seleção, eu fui me apaixonando, na verdade, em ouvir as histórias dos professores que eu contratava para esses programas junto com a Paula, e também de dar a oportunidade de pessoas assim como eu, que, olha, eu não tô satisfeita com esse momento que eu tô vivendo na academia, ou que eu estou vivendo em alguma outra instituição, eu preciso de uma chance, né, de E começar. é muito legal a gente também receber a chance, a gente dar a chance para outras pessoas, né, Tamiris? Então, assim, quando veio a oportunidade do recrutamento, foi aí que eu comecei a sentir, caramba, eu posso me comunicar, eu posso conversar com pessoas, eu posso conhecer histórias Conhecer histórias, de essa marca outras registrada. pessoas, e aí foi aí que eu fui me encantando. Então, assim, a capacidade de reinventar seria uma grande lição, porque aí veio um outro desafio, né? Entender a área de recursos humanos e, posteriormente, né, entender a área de projetos, que é essa área de consultoria E você também. também toca muitíssimo bem, né, de Novamente, consultoria ouvindo de os alunos. nivelamento. Hã? A consultoria de nivelamentos, ouvindo um pouquinho dos alunos, porque eu conheço a cada relatório, eu vejo, aqui está a sua história, a história de quanto você se dedicou para alcançar aquele seu objetivo, que é a proficiência. Então, hoje a gente está numa fase de fechamento, né, de vários alunos da Michelin. E quando eu vejo, eu falo, meu Deus, são 2 anos que eu acompanhei você sair daquele nível que não falava nada com nada. E agora você já está comentando, fazendo gestão de projetos. É Já está muito legal, quase o né? nível C1. Eu falei, caramba, eu mesma falo para o RH, olha, essa pessoa aqui realmente se dedicou. Conheço, nunca vi na vida. Eu li os relatórios, mas eu sinto Mas você ali faz o quê? um Conhece as acompanhamento. histórias. Você Conheço as conhece as histórias. histórias. Você lê e se interessa pelas histórias de cada um. E que é muito legal a gente estar nesse lugar. E não é só mais uma pessoa, né? Você não está vendo só com uma pessoa. Esse teu interesse por recursos humanos, por pessoas, você está interessada pela história de cada um, né? E de acompanhar a história de cada um. De dar chance e acreditar que as pessoas podem se transformar, né, pela educação. Não, E uma isso fica muito felicidade. claro em você, que você acredita na educação, a educação realmente transforma, mas a gente precisa acreditar e fazer os outros acreditarem também, né? Que é um pouco da missão quando a gente está à frente de um grupo para ensinar alguma coisa, né, à frente do projeto, e você faz isso muito bem. Não, e é algo muito bom, Vera, porque mesmo quando a gente tem momentos de despedida, né? E eu falo despedidas temporárias ou fixas, até de professores mesmo, é o que eles Ou de trazem. alunos, né, que se vão, né, porque acabaram o ciclo, né? Mas o meu contato acaba sendo mais com os professores, é que eles sempre comentam: olha, eu aprendi muito aqui. Eu tive uma oportunidade, e aqui eu não falo, eu falo algo categórico da educação. É uma oportunidade de conseguir uma outra renda, de investir na minha carreira, de conhecer um público que, olha, tá fazendo sentido para mim, não tá? E a fala ser a mediadora, a propulsora, né, desse momento aí de reconhecimento de trabalho dos professores, né? Então, assim, é algo que eu ganho muito. É muito legal, né? A satisfação que dá da gente ouvir isso, né? Da gente ter feito uma mudança, impacto, né? Porque eu acho que é o grande trabalho que a gente tem, não é chegar no final do mês ter o dinheiro, não, mas é a gente também entender o impacto que a gente fez, né, na carreira de alguém, né? Então, isso é Exatamente. muito bacana. Que indicam outras pessoas, exatamente por Claro, isso. claro, né? Então, acaba que se torna um ciclo, por exemplo. Em 2024 mesmo, entrou um professor na empresa para Campo Grande. E eu falei, poxa, tem 2 anos, né, que você tenta trabalhar aqui. 2 anos que a disponibilidade não deixa. E ele foi um sucesso no programa, é um sucesso até hoje, inglês para negócios. E eu fiz esse trabalho, né? Ele não podia assumir, ele me indicava outras pessoas, ele falava, eu quero trabalhar na fala, eu quero estar com vocês.
E quando eu vejo isso acontecendo, e ele falando, não, olha, eu quero continuar nas turmas, eu quero mais projetos, eu falo, caramba, existem oportunidades que vão além, né, desse retorno financeiro e que vão sendo construídas nesse Com relacionamento. certeza. É porque eu sempre falo que no final de tudo, o que a gente leva da vida, não é? A gente, né? Claro, a gente se sustenta, etc., que é importante, mas são os relacionamentos, né? E são os aprendizados também, né? É o que você falou, né? A gente ajuda os outros a aprenderem, né? Ajuda os outros a crescerem profissionalmente, pessoalmente. Então, isso dá uma satisfação pessoal, né? De ter sido suporte para alguém é, que não tem preço, não tem valor que pague, né? Então, Com certeza. isso é muito importante. No último projeto agora também, de professores de português, a gente pegou pessoas de Brasília. Olha, E aí, duas delas falaram, olha, eu tô há muitos anos trabalhando nessa mesma área. Eu preciso de um refresh, eu preciso de uma coisa nova. E eu sei que eu sou capaz de trabalhar com esse novo público, né? O público uhum. offshore, outras nacionalidades, né? Um cronograma ali intensivo, né? Que o RH pedia. E a gente falou, não, vai dar para iniciar. Caramba, hoje já estão aí mais de um ano Voando, né? voando, com outros projetos, já pensando em ministrar oficina. Então, assim, é incrível, é incrível. Uma coisa boa demais, demais, demais. Tamires, o que você falou um pouco, né, da coisa de se reinventar da fala, mas conta um aprendizado que você teve na empresa. Que frase que você ouviu, que história que, né, porque como você é a mulher das histórias, que história que te contaram, que você fica para você, você leva para a vida e ensina para os outros. Olha, eu costumo dizer que, assim, é sempre uma surpresa para apresentar para esses professores e até para mim, como a empresa cresceu, né, nesse período de pandemia. Existe uma fala pré, que eu não conheço tão bem assim, e existe uma fala pós. Então, o fato da gente realmente ter conseguido fazer a transição de praticamente 100% presencial para 90% online foi algo que, para mim, assim, foi fenomenal. Eu tinha uma segurança muito grande de que, olha, a empresa só está crescendo, né? Então, naquele período, né, que foi um período também muito sério, muito, muito triste, ter essa certeza foi um aprendizado, assim, cara, em equipe, né? E reestruturando outros setores da empresa, né? T&D, comercial. Foi assim, não, tá tudo seguro, porque era um momento, assim, de muita estabilidade. Foi estabilidade no mundo inteiro, No né? mundo inteiro, mas dentro da fala eu falei: "Caramba, a gente conseguiu fazer acontecer". E aí, um aprendizado, eu diria que é ser um pouco mais flexível. Uhum. Ser um pouco mais flexível, porque eu vim de passagens em grandes instituições públicas. Então, eu vim de ambientes hierárquicos, eu vim da pesquisa, né? Eu vim daquilo que a sua palavra ela tem que vir ancorada numa referência. Não é você que está dizendo, é alguém que disse antes de você e você está sendo aquela pessoa que está justificando. Então, assim, eu sempre tinha que trazer grandes justificativas. E a Paula sempre trabalhou, né, a questão da confiança. Não, eu confio no meu time, eu confio que vocês vão conseguir fazer, né? E de não, eu não diria não detalhar, mas assim, de ser um pouquinho mais flexível e objetivo. Eu sempre tinha aquela questão, não, tem que me justificar nisso, porque eu vinha desse processo. Claro, Eu não normal. vinha desse ambiente assim, que eu poderia conversar diretamente com a chefe. Não, eu tinha que marcar reunião, hora, organizar tudo. E falar, não, tá aqui. Eu fiz, e aí agora... Eu não tinha essa abertura, né? Essa oportunidade. Então, dentro da fala, eu precisei ser um pouquinho mais flexível no que eu achava, né? Que era o correto, ouvir um pouquinho mais os outros, porque ou eu recebia, ou quando eu estava antigamente, né? Ou eu recebia já pronto e analisava, ou eu fazia ancorado em várias referências e alguém analisava e falava, não, isso aqui tudo tá errado. Vamos reescrever. Então, ser um pouquinho mais flexível e realmente confiar que, assim, o que eu estou dizendo, o meu feeling, né? E também
o que realmente, olha, eu fiz isso aqui, eu acredito que isso é o certo, que eu também poderia me defender, não com base em referências antigas, mas olha, eu já conheço a empresa, eu conheço a cliente, eu fazia, né, reuniões também com alguns clientes, alunos. Com base no teu conhecimento. Com base no meu conhecimento, a conseguir ter essa confiança, sabe, sem ficar sempre me questionando, não, calma aí que eu tenho que ler alguma coisa. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Essa história que você trouxe, como outras histórias, não tem preço. E, assim, é muito bom para mim estar aqui com você, ouvir suas histórias, saber mais sobre você, né? Porque você tem uma história muito rica, mesmo, de verdade, como pessoa e como profissional que você se tornou, né? Cada vez mais disruptiva, né? Mas surpreendendo a gente o tempo todo. Então, isso é muito positivo para a equipe como um todo, né? Não só para a equipe pedagógica, que você conhece bem, mas você entender que você tem um impacto na equipe como um todo. Mas a gente não queria fechar aqui hoje e deixar você ir, porque a gente quer que o podcast marque não só esse momento, mas o podcast vai ficar gravado para a vida. Então, eu queria te convidar para colocar os óculos. E a gente vai olhar para aquela televisão e a gente tem um momento Tamires para você. Meu Deus! Oi, Tamires. Eu espero que esse recado te encontre bem. Temos pouquíssimo tempo de amizade, mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo. Acho que a viagem, ela aproximou muito a gente. Eu soube um pouco da sua história de vida, o quanto você batalhou e batalha até hoje. Então, eu queria falar o quanto você é uma amiga esforçada e tem se tornado uma amiga muito gentil para mim. O quanto eu aprendi nessa viagem com você, principalmente a como se cuidar e o que levar para estar preparada para tudo. Mas é isso, assim, você é uma pessoa que tá sempre ali no grupo, você tá sempre tentando fazer parte dos encontros, mesmo que você tenha muitas demandas ali no trabalho, você tá sempre presente. E isso te torna uma pessoa muito especial, tá bom? Um beijo. Olha aqui quem apareceu. Ai, meu Deus. Oi, gente, meu nome é Maria Clara, tá? Sou amiga da Tamires, a gente se conhece já tem um tempinho aí básico, se eu não me engano, antes da pandemia, a gente estava se aproximando, a gente estava conversando, e passando aqui para falar rapidinho sobre essa pessoa maravilhosa que ela é, super gente boa, super alto astral, em basicamente todos os ambientes onde ela tá, ela levanta a animação daquele ambiente, que ela é muito animada, muito comunicativa, também sabe se comunicar de uma forma maravilhosa, que eu inclusive queria saber um pouquinho, gente, pelo menos me comunicar assim, dessa forma. E também dizer que era uma pessoa extremamente esforçada, sempre foi uma pessoa sincera, esforçada naquilo que ela faz, e é basicamente isso. Tchau, tchau. Bom dia, Tamires. Minha sobrinha querida, você é um presente em nossa família. Que sua luz continue brilhando e iluminando todos ao seu redor. Tenho muito orgulho de você. Um grande beijo da sua tia Magnólia. Falar de Tamires é tão fácil, porque ela é uma menina carinhosa, tá? Amiga, uma boa sobrinha, uma boa filha, uma boa irmã. Eu desejo para ela toda a felicidade do mundo, que ela continue brilhando, continue assim, amiga de todos, querendo ajudar todos e compreensiva. Tamires, nós te amamos. Um beijo. Oi, Tamires. Te amo, minha filha. Um beijo. Deus te abençoe. Ela tá controlada. Oi, falar coisas positivas sobre a Tamires é uma coisa fácil, né? Desde o momento que eu a conheci, eu vi o quão especial ela é. Uma pessoa determinada, uma pessoa inteligente, uma pessoa competente, uma pessoa amorosa e que está sempre tentando ajudar as pessoas ao seu redor, né, da melhor maneira possível. É uma pessoa que está sempre tentando correr atrás de se aperfeiçoar tanto na parte pessoal como também na parte profissional, né? Eu queria dizer que eu te amo muito e também te admiro muito, porque você é uma pessoa incrível, tá bom? Beijo. Ih, falou até muito. Ai, meu Deus. Oi, neguinha. E aí, minha filha, tudo bom? Neguinha. Só tô passando por aqui para te dizer o seguinte.
apesar da distância, apesar de estar no mar aqui, A cara dele. mar aberto, tá? Eu tô sempre com vocês, tá? Tenho muito orgulho da pessoa que você é, tá? E isso mostra que valeu a pena tudo que foi feito por vocês, tá bom? Só quero te dizer que papai te ama muito, tá? Que torce pelo seu sucesso, tá? Um beijo, minha filha, fica com Deus, tá? Tamo junto. Tem que fazer Beijo. joinha. Meu Deus, eu vou falar com meu pai. Então, Tamires, a gente buscou, né, assim, para que esse momento fosse um momento especial para você e que esse podcast fique para sua vida, né, que você possa lembrar dele, guardar com muito carinho. E eu queria te agradecer, né, esse momento especial que a gente viveu aqui e por esse trabalho que você faz em parceria com toda a equipe da Fala Company. Muito obrigada, Tamires. Obrigada, Vera. É um prazer estar aqui, né? São 7 anos. Quem diria? Eu conto 6 anos, mas deve estar virando para 7. E, assim, realmente é muito bom, né? Sempre quando eu apresento a Fala, eu falo, é uma empresa fundada por uma mulher, é uma empresa, né, majoritariamente feminina, a força, né, nosso time mesmo, pedagógico, mas, assim, a empresa também não seria sem o seu carisma, né? Sem a sua visão que a gente poderia alcançar novos voos e acreditar que pessoas de diferentes áreas podem chegar para somar. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Beijo. Tamires. Beijo.